paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus que o Senhor tem nos concedido mais uma oportunidade de estarmos reunidos para engrandecer o seu santo nome. Amém. Aleluia. Amém. Eu me alegro quando estou na casa do Senhor, pois muitas vezes estamos desanimados com muitas coisas, mas quando chega a hora de sair para a igreja, ainda que o nosso corpo está um pouco cansado, mas aí temos ânimo para estar na casa do Senhor. Irmãos, eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, e o primeiro versículo em diante. E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e assentou-se próximo, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem fome e perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando fores injuriado e perseguido e mentindo, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas e os que foram antes de vós. Aleluia. Glória e anda. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz: porque Deus criou o homem para servir a Ele, para andar segundo a direção do Espírito Santo na face da terra. Mas o homem, por não entender, ou muitas das vezes, por olhar para o outro lado da vida, querendo, muitas das vezes, andar segundo os seus próprios quereres, e deixando que o Senhor ficasse em segundo ou no último plano. E assim aconteceu por vários tempos, mas Deus, por sua infinita misericórdia, olhou ainda para a raça humana pecadora e enviou o seu Filho para que nós fôssemos salvos através do seu Filho amado. E quando Jesus Cristo iniciou o seu trabalho, começou a chamar os irmãos para a sua obra. Chamava um, chamava outro, falava com um, falava com o outro. Daí a pouco a obra do Senhor foi crescendo, e daí a pouco ia olhando, vendo o milagre. Jesus Cristo passava em um lugar, curava um cego. Passava em outro lugar, curava um aleijado, talvez tinha mão mirrada. E passava em outro lugar, realizava outro tipo de milagre. Passava em outro lugar, curava e também ressuscitava. E assim foi crescendo o seu ministério. Porque muitos só podem pensar em servir o Senhor quando recebe milagre ou quando vê milagre.
Mas nós, pela misericórdia do Senhor, o milagre em que alguém pregou para mim, chegou até mim, deu a vida, muitas vezes, por causa de mim, por causa de você, sofreu perseguição dos profetas para evangelizar e essa palavra chegar até a mim. E nós, pela misericórdia de Deus, temos reconhecido que somos pecadores, mas estamos lutando para entrar na cidade santa. Um dia, entendendo que somos pecadores, levantamos nossa mão, cheia de ira, cheia de contenda, para fazer o concerto com Deus. E daí a pouco, Jesus, no seu ministério terreno, realizando muitos milagres, o nosso Senhor Jesus Cristo fez milagre na verdade, mas não é porque a nossa carne veio do pó, para o pó tornará. Não é importante a minha carne ser poupada ou sua carne ser poupada, mas o que é importante é meu espírito que vem de Deus, e para Deus tem que voltar novamente, e precisa voltar com Deus, para com que o Senhor pode guardar no seu celeiro como se fosse uma joia preciosa. E Ele, para cumprir todo o que Ele veio fazer na face dessa terra, Ele começou a evangelizar. Ele não veio só para curar, porque tem muitas pessoas que às vezes ele vem na igreja e fala: "Oi, não ora por mim, eu estou com a dor aqui, outra hora estou com a dor na perna", e melhorou, não volta mais. Mas pela misericórdia do Senhor, nós entendemos quem é Jesus e qual foi os seus projetos na pessoa do nosso Deus verdadeiro, que mandou realizar milagres. E diz a palavra, olha aqui, vou começar novamente e vou decorrer alguns versículos. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se próximo, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca a ensinar, dizendo: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu." Meus amados irmãos, Jesus não veio só para curar, Ele veio para ensinar. Ensinar o homem que estava caído, ensinar o homem que estava perdido, ensinar o homem que não tinha mais condição de falar com Deus, não tinha condição de ver a glória de Deus, estava com sua mente fechada, os seus olhos fechados, e estava nas condições de perdido na face dessa terra, sem alcançar a glória do Senhor. Mas Jesus Cristo começou a ensinar e disse: "Bem-aventurado os pobres de espírito." Alguém diz assim: "Olha, eu sou rico de espírito." Eu não sou rico de espírito, não. Pela misericórdia de Deus, eu sou pobre de espírito. Nós temos que ser pobre de espírito. O rico de espírito, ele tem tanto espírito de avareza, espírito de mitidez, espírito de braveza, espírito de ser melhor do que o outro, espírito de boniteza, espírito de tantas coisas que nos atrapalham a entrar na cidade santa. E quando Jesus dizia dessa forma: "Bem-aventurados os pobres de espírito", o homem, quando é pobre de espírito, ele só tem a ganhar, porque ele não tem o espírito da avareza, o espírito da arrogância, o espírito da ignorância, o espírito de ser melhor do que o outro. É o pobre de espírito que Jesus falou. Aleluia, glória me canta lá vai, ela foi andar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quantas vezes choramos muitas vezes, e o importante é quando choramos na presença do Senhor, porque estamos nos braços de quem tem condição de nos carregar e nos sustentar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quem não tem
Muitas vezes o homem fala, eu não choro de maneira nenhuma, mas eu, pela misericórdia, eu sou igual a Jeremias, sou uma pessoa que chora à toa. Eu choro demais. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus entrou em minha vida. Eu amo o irmão e muitas vezes, por eu amar os irmãos, eu choro quando vejo as condições precárias que às vezes o irmão está andando ou está passando por dificuldade. Talvez eu choro. Outra coisa que me faz chorar também, quando eu vejo falar, matou fulano de tal, eu, oh meu Deus, partiu sem salvação. Oh meu Deus, aquele morreu, não sei se ele vai ser salvo, ainda que ele estivesse até roubando ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, eu choro por ele, porque a minha alma vai dar conta diante do Senhor e a dele também vai. Por isso eu choro na presença do Senhor. Muitas vezes mas você tem dó? Não, eu não tenho dó, eu tenho compaixão, porque quem tem dó somente fala assim, coitado, fica por aí caído. Mas quem tem compaixão, chora pelo outro. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Os bravos, muitas vezes, ele fala, eu não levo desaforo para casa. Rapaz, você se vira. Eu sou desse jeito, eu nasci assim, sou de uma família brava, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não, comigo não tem coré-coré. Eu sou desse jeito mesmo. Aí começa, muitas vezes, entra no lote do vizinho, muitas vezes faz coisa desagradável, e daí a pouco está dentro de um caixão, porque é bravo demais. O manso herdarão a terra, a palavra do Senhor nos diz. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem é manso, ele chega perto do irmão e fala assim, ô irmão, você está passando dificuldade, mas eu vou entrar, vou te dar vou dar uma forcinha diante disso que você está passando. Eu vou aconselhar o seu fulano de tal. Outra hora ele não fala, ele chega assim, somente você fala, ô rapaz, você sabe aquele irmão que é seu fulano de tal, às vezes ele nem fala irmão para poder não dizer se está puxando sardinha do seu lado. Ele fala que eu sou fulano, eu fiquei sabendo disso e disso. Rapaz, perdoa ele. Ainda que ele te ofendeu, mas ele pode sim, ele é carne igual a mim, a você, e todos nós vamos dar conta de nós diante do nosso Deus, e daí a pouco, muitas vezes, eu estou ajudando o meu irmão a levar a cruz dele. Diz a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nos nossos dias tem autoridade, mas justiça praticamente não existe. Não adianta você vai falar dessa forma, é verdade, eu estou falando, tem autoridade, e o autorismo tem sido tão grande que tem feito alguém sofrer. Muitas vezes eu olho para a minha posição social, porque sou um homem que sou uma autoridade, mas eu não olho pela justiça de Deus, eu não olho pela justiça que eu tenho que cumprir para com o meu próximo. Isto é difícil demais. A Bíblia diz dessa forma: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ló, nos dias de Ló, ele via tanta coisa errada na face da terra, que ele tinha tristeza no seu coração. Ele tinha fome e sede de justiça, por ver uma nação perdida daquela forma, que não tinha condição de ver a glória de Deus, homem afeminado, homem valente, homem perverso de todos os tipos. Ló sofria esses dias, mas só que aconteceu, por ser um homem que tinha sede e fome e sede de justiça, foi pegado pela mão. Vamos, Jó, vamos você, seus filhos, seus genros, vamos. Mas os genros, Jó não tinha genro, não, tinha os namorados das filhas dela, mas antes de casar não era genro. A Bíblia fala seus genros, porque os namorados dela
foi convidado também, mas não, quero nem saber. Aqui nós estamos muito bem, e por estar muito bem, morreu todos queimados, porque não recebeu o convite. Foi como nos dias de Noé, recebeu também o convite para fazer um concerto com Deus, e não fez, teve oportunidade, e não quis a oportunidade que teve. Assim também foi os genros de Jó, de Ló. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O limpo de coração é diferente. O limpo de coração, ele procura sair de toda a tortura, procura um caminho reto. Não é atalho, mas o caminho reto. E quem é o caminho reto? É Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, não é vai não, ninguém vem ao Pai, porque Ele era o Pai na pessoa do Filho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh glória, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não gosto do pastor divino de jeito nenhum. Olha o que aconteceu há tantos anos. Aí eu entro e falo: olha rapaz, pastor divino é fraco, pastor divino é pecador, pastor divino aconteceu isso também. Estou usando essa pessoa, pastor? Desculpa, mas o pastor divino ele é fraco. Mas um dia Jesus entrou na vida dele, e hoje ele está lutando para entrar na cidade santa. Faça um concerto com ele enquanto é tempo. Se ele me procurar, antes ele não aceitava de jeito nenhum. E quando você me procurar, até nós conversa. O pastor de mim chega para ele: ô meu irmão, você lembra daquela vez que aconteceu de nós? Não, desculpa até eu falar. Mas no boteco, você bebendo, eu bebendo também, nós trocamos palavras, nós agredimos um ao outro, queria brigar de toda forma, e hoje eu aceitei Jesus, e agora não, agora eu quero que você me perdoe. Ô rapaz, não, eu não te desculpo, não, você me perdoa, está perdoado. Irmãos, a palavra nos diz dessa forma: eles serão chamados filhos de Deus, aos pacificadores. Pacificadores serão chamados filhos de Deus, que o filho da contenda é o diabo, é os que andam, os anjos do diabo que andam bem fora, dizendo: rapaz, vinga dele, porque aqui não é uma pessoa que não vale nada, mas os filhos de Deus é pacificador. Esse é bem-aventurado segundo a palavra do Senhor. Bem-aventurado vós quando vos injuriar e perseguir, e mentir contra vós, e perseguir, mentindo e dizendo todo mal contra vós por minha causa. Quantas vezes recebemos palavra que alguém, por nós ter aceitado Jesus, vai que ele é um crentinho, que ele é um crentinho, que ele não está com nada não, quer ser mais santo que todo mundo. Não é querer ser mais santo não. A palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Não é eu querer ser mais santo que o irmão, mas eu quero ser igual ao irmão, porque o irmão vai entrar no céu sendo igual a ele também. Eu quero ser imitador de Cristo, como o irmão é imitador de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Aleluia. Exaltai-vos e alegrai, porque é grande. Exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quantas das vezes tem falou tanto dos profetas, até que cortou a cabeça de João Batista, porque alguém
que não queria servir o Senhor e ainda não aceitava quando dizia: olha, rapaz, você está ficando com a mulher do seu próximo. Não pode, vou mandar matar ele, porque ele não vai falar isso mais. Sabe o que acontece? O diabo contra o povo de Deus. Aconteceu com os profetas, acontece com qualquer um de nós. Mas a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado. Se, irmão, desculpe até eu precisar de voltar e ler, que grande o nosso galardão, porque foi assim fizeram com os profetas antes de vós, fizeram com os profetas, fizeram com Jesus Cristo, que foi o maior entre todos os homens nascidos de mulher, foi Jesus Cristo. Ele foi, ele é, ele continua sendo um grande, e mentiram e perseguiram, até que levou a cruz do Calvário, para que desse a vida dele por mim. E hoje eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque me tirou do charco de lodo, e hoje eu posso dizer: ora vem, Senhor Jesus, porque estou lutando para entrar na cidade santa pelas portas. Amém. Glória a Deus.